Professor Sérgio Gabriel na área, vamos a mais uma discussão aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu trago uma discussão bastante interessante. O Senado Federal aprovou o projeto de lei complementar número 33 de 2020. Esse projeto, que foi tramitado em regime de urgência, ele traz o marco legal daquilo que o Senado nominou de reempreendedorismo, mas que nada mais é do que a alteração da Lei Complementar número 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. A matéria, que antes era regulada pela antiga Lei de Falência, a Lei 11.101 de 2005, ou seja, a recuperação e a falência da microempresa, virão para dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa com uma série de modificações. Então, nesse vídeo, vamos enfrentar inicialmente as questões da recuperação. E no vídeo que a gente vai disponibilizar na próxima semana, nós abordaremos então os aspectos da falência. Bora lá para a gente entender do que se trata, então? Olha lá, gente, quando nós falamos nos meios de recuperação, a Lei 11.101 de 2005, ela traz lá no artigo 70 a recuperação especial para micro e pequena empresa. Só que essa recuperação especial, ela é, de certa forma, limitada, porque ela não tem natureza contratual, ou seja, o microempresário, o empresário de pequeno porte, ele não negocia tudo que vai ser inserido dentro do seu plano de recuperação junto com os credores. Na verdade, é o próprio artigo 71 da Lei 11.101 de 2005 que acaba disciplinando, então não tem margem para o empresário adaptar o plano de acordo com a sua realidade, digamos assim, a realidade da crise econômica que ele vive. E o novo sistema, ele vem exatamente para corrigir esse tipo de falha. Então, lembra, primeiro aspecto, isso sai de dentro da Lei 11.101 de 2005 e vem aqui para dentro da Lei 11, da Lei Complementar número 123 de 2006, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então, observem o seguinte, quais os meios de recuperação que nós teremos se essa proposta, que agora foi para a Câmara dos Deputados e que também está para votação em regime de urgência, for aprovada. Então, a primeira coisa, surge, há uma mudança aí conceitual, eu não gosto muito disso, mas é uma opção do legislador. Primeiro, ele muda o nome. Ele não utiliza mais o termo recuperação especial judicial, como estava lá na Lei 11.101 de 2005. Aqui é chamado de renegociação especial. Trocou-se a palavra recuperação pela palavra renegociação. Então, uma das possibilidades é o microempresário, microempresário, ou empresário de pequeno porte, ir diretamente ao Poder Judiciário e pedir que seja processado o seu pedido de renegociação especial judicial. E agora ele é especial apenas porque se aplica à micro e pequena empresa, porque o conteúdo do plano em si é o mesmo conteúdo para qualquer outra empresa. A segunda possibilidade que nós temos é a renegociação especial extrajudicial, ou seja, seria a recuperação extrajudicial para a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, o que muda dessa renegociação especial extrajudicial? Ao invés de ele ir direto ao Poder Judiciário, ele convoca os seus credores, negocia com seus credores, estabelece um plano de recuperação, depois vai a juízo apenas para pedir a homologação desse plano de recuperação. E o que tem de diferente, então, quando nós falamos nessa recuperação em si? Primeiro, dívidas de natureza fiscal não fazem parte. Então, a dívida tributária, o micro e pequeno empresário vai ter que continuar negociando diretamente com o fisco. Segundo, dívidas em que haja reserva de propriedade com o credor. Contrato de alienação fiduciária, contrato de leasing financeiro ou contrato de compra e venda com reserva de domínio, em todos esses casos, essas dívidas ficam fora do plano e o credor eventualmente poderia pedir a retomada do bem, mas tem limites para isso e nós vamos observar. Quais são os meios de recuperação agora? Porque, observem, naquele regime que estava na Lei 11.101 de 2005, por exemplo, em relação ao parcelamento da dívida, a dívida do microempresário e do empresário de pequeno porte podia ser parcelado em, no máximo, 3 anos. Agora não, agora é de natureza contratual. Ele vai poder negociar livremente com seus credores. Então, ele pode negociar um parcelamento de dívida em 5 anos? Pode. Em 10 anos? Pode. É contratual. É o que for estabelecido em acordo entre credores e devedor. Em relação à dívida trabalhista, na Lei 11.101 de 2005, ela não poderia ser parcelada em prazo superior a 1 ano. Aqui, isso foi estendido. Então, a partir do momento que esse projeto ele venha para dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a dívida trabalhista poderá ser parcelada em até 3 anos. O outro aspecto é a possibilidade de justiça gratuita, agora já previsto dentro da norma. Se o juiz, verificando que pela condição de crise econômica da empresa, ela não tenha como arcar com as custas processuais, então o juiz pode conceder a justiça gratuita. Ou, alternativamente, poderia reduzir o valor da causa em 50%, porque as custas são calculadas em cima do valor da causa. O valor da causa em uma recuperação é o valor total das dívidas do empresário, o que normalmente é um valor alto. Então o juiz poderia reduzir em 50% o valor da causa e aí, consequentemente, as custas processuais são reduzidas.
Durante o tempo em que tramitar esse processo de recuperação, todas as ações de execução contra o microempresário e empresário de pequeno porte, elas ficam suspensas, exceto as ações de execução fiscal, as ações que cobram dívidas tributárias. Essas, como não fazem parte do plano de recuperação, elas poderão ser executadas normalmente. E quando eu falei para vocês que aquelas dívidas com reserva de propriedade também não entram nesse plano de recuperação, os proprietários desses bens, seja em contrato de alienação fiduciária, em leasing financeiro, compra e venda com reserva de domínio, não poderão pedir a retomada do bem que se encontre na posse do microempresário ou do empresário de pequeno porte, enquanto não terminar esse processo de recuperação. Então, se vocês observarem agora, através desse projeto de lei complementar número 33 de 2020, o cenário fica muito mais favorável à recuperação das micro e pequenas empresas. Então, consequentemente, nós temos aqui, do ponto de vista jurídico em si, e até do ponto de vista econômico, uma evolução do Instituto, tá bom? Encerramos assim mais uma discussão e não percam o nosso próximo vídeo, porque aí nós vamos tratar especificamente da falência da microempresa e da empresa de pequeno porte, o que é uma novidade. Então, se você curtiu, deixa seu like aí. Se você tem alguma crítica, um comentário a fazer, deixa aí nos comentários e não deixe de seguir e acompanhar o nosso trabalho. Então, se inscreva no canal, tá certo? Agora eu vou encerrar dizendo que empresarial é mais legal.